Pompeia, a cidade que foi extinta e se tornou imortal para a história da humanidade. E mesmo depois de séculos de escavação, ela sempre nos surpreende com suas incríveis descobertas arqueológicas. Quer saber mais? Então se inscreve no nosso canal e junte-se a nós numa viagem de exploração dos mistérios do passado. Pompeia era uma cidade romana com uma longa história. Os arqueólogos acreditam que o local já era habitado no século X a.C. Pompeia cresceu constantemente, com um ponto focal para as terras agrícolas, já que eram enriquecidas por solos vulcânicos do Monte Vesúvio, além de ser bem próximo do mar e também dos rios. Rico o suficiente no primeiro século depois de Cristo, ostentava uma arquitetura de alto padrão e de muita qualidade, servindo como uma cidade turística junto à cidade vizinha de Herculano. Os ricos e poderosos viviam em grandes vilas com vista para a Baía de Nápoles, como por exemplo a Vila de Diomedes, com 1.200 metros quadrados. Um dos principais locais incluía um templo para a deusa Vênus, e pelo que tudo indica era a divindade principal da cidade. Nesse luxuoso lugar também ostentavam 5 complexos de banhos públicos, dos quais os mais antigos elaborados eram os banhos Tabiam. Outro edifício de importância para os romanos era o teatro. Pompeia tinha 2, um teatro maior para peças greco-romanas e o menor para sarais com muita música e poesia. A cidade também tinha vários jardins públicos e privados. Os arqueólogos inclusive ficaram muito surpresos com a quantidade de espaços que eram dedicados aos jardins e seus pequenos santuários religiosos. Além das artes, Pompeia tinha muitos bordéis, com sua decoração bem ousada, repleta de imagens obscenas. A região da Campânia de Pompeia é uma área de intensidade sísmica. A cidade presenciou um grande terremoto em 62 d.C., seguido por outros menores. Porém, a cidade conseguiu se recuperar substancialmente dele. Não houve sinal de angústia por parte da população, exceto que eles construíram edifícios mais resistentes, como forma de proteção contra os terremotos. Na verdade, os banhos Stabian foram ampliados e aprimorados. Então, em 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção. O dia real da erupção é debatida. A data tradicional é de 24 a 25 de agosto, mas hipóteses recentes afirmam que pode ter ocorrido em outubro ou novembro. Independentemente disso, o único relato de testemunho ocular do desastre foi de Plínio, o Jovem. Escreveu sobre isso cerca de 30 anos após o fato. Por volta das 13 horas, uma grande nuvem começou a pairar sobre a terra. Plínio, que estava com seu tio, Plínio o Velho, comandante de uma frota romana na vizinha Miseno, foi com ele para observar esse fenômeno. Ele escreveu da seguinte forma: em alguns lugares parecia branco, já em outros lugares parecia manchado e sujo, de acordo com a quantidade de terras e cinzas que carregava consigo. Imediatamente ficou claro que um desastre estava próximo e Plínio o Velho iniciou a operação de resgate imediatamente, lançando navios para evacuar o povo de Pompeia. Plínio, o Jovem, descreveu a cena quando os navios se aproximavam da costa. As cinzas já estavam caindo, mais quentes e mais densas, à medida que os navios se aproximavam, seguidas por pedaços de pedras pome e pedras enegrecidas, carbonizadas e rachadas pelas chamas. Então, de repente, eles estavam em águas rasas e a costa foi bloqueada pelos escombros da montanha. Enquanto isso, no Monte Vesúvio, grandes lençóis de fogo e chamas saltitantes ardiam em vários pontos. O seu brilho intenso enfatizava pela escuridão da noite. Você podia ouvir os gritos das mulheres, o lamento das crianças e os gritos dos homens. Alguns chamavam seus pais, seus filhos ou suas esposas, tentando reconhecê-los por suas vozes. As pessoas lamentavam seu próprio destino ou de seus parentes, e havia alguns que rezavam pela morte. Muitos imploraram a ajuda dos deuses e outros já desacreditavam deles, sentindo que o universo estava mergulhando na escuridão eterna para sempre. O Vesúvio entrou em erupção durante um período de 18 horas. Fluxos piroclásticos correram a 110 km por hora, com temperaturas de até 700 graus. Pedra-pomes choviam do céu. Plínio, o Velho, morreria com a erupção do Vesúvio, junto com várias milhares de pompeanos. A causa foi a onda de calor ou sufocamento, enterrada nas cinzas quentes. O próprio Plínio, o Velho, provavelmente morreu de ataque asmático ou cardíaco. Os esforços para restaurar a cidade não deram em nada e Pompeia logo foi esquecida. Então, em 1592 e 1738, Pompeia e Herculano foram redescobertos, respectivamente. As primeiras escavações científicas foram realizadas no século XVIII e XIX. O benefício de Pompeia para os historiadores e arqueólogos é que a cidade foi enterrada no tempo, literalmente. Pessoas e animais foram enterradas e não tiveram tempo de retirar os seus pertences. Na verdade, foi durante o século XIX que os arqueólogos perceberam que os vazios nas camadas de cinza que estavam encontrando
era onde os corpos haviam caído. Eles conseguiram reconstruir essas formas, injetando gesso nas lacunas. A escavação continua até hoje, à medida que novas áreas da cidade são abertas e estratos inferiores são explorados. A preservação da cidade, parada no tempo pela erupção do Monte Vesúvio, nos deixou uma porta aberta para detalhes de um passado que não existia em nenhuma fonte da história. A cidade que um dia foi perdida, hoje se tornou um patrimônio mundial da Unesco, cobrindo mais de 525 mil metros quadrados. Essa janela para o passado é também uma das atrações turísticas mais populares do mundo, com mais de 2 milhões de visitantes por ano. Imagine quantas histórias ainda iremos descobrir dos mistérios do nosso passado. Você conhecia a história da cidade de Pompeia? Deixe aqui nos comentários. Aproveita e deixe o seu super like e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. Fui!